Olá, abençoados! Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, sempre às suas ordens. E graças a Deus estamos juntos mais uma vez. Queridos, o canal tem crescido e isso é motivo para muita alegria nossa. Porque quanto mais crescemos, mais qualidade a gente vai tentando trazer para os abençoados, não somente em termos visual, mas também em termos de qualidade de palavra, não é verdade? E isso, queridos, o sistema alcançou. Eu recebo que um dia também nós vamos alcançar essa qualidade que vocês da graça merecem. Mas para que isso aconteça, eu preciso que você se inscreva em nosso canal, eu preciso que você dê o like, claro, desde que você esteja gostando das nossas mensagens. Porque se você não estiver gostando, não vale a pena. Tem que estar enganjado em levar essa palavra aos quatro cantos do Brasil. E quem sabe uma hora ou outra a gente sair daqui desse estúdio e ganhar as ruas. Essa é a nossa intenção. Mas eu não vou fazer sozinho, eu não tenho condições, queridos. Eu preciso da sua ajuda. Se você deseja nos ajudar dessa forma para que a gente coloque realmente tudo que nós temos projetado, todos os nossos planos para o Brasil, nós dependemos sim de vocês, ok? Então nos ajude da maneira como for, que será bem-vindo, porque a graça, ela precisa crescer. A graça não precisa de pessoas com pensamentos pequenos, porque se fosse pensamentos pequenos, eu ficaria reunido com a minha família, na é verdade? Tá tudo bem, mas a partir do momento que nós estamos encontrando pessoas que queiram estar abraçado conosco, então estamos juntos e é isso que nós queremos de fato. Deixa eu ver se está tudo certo ali. O áudio está funcionando, né? Então se inscreva aí, ok? Deixe seu comentário. Sempre que vocês puderem, deixem seus comentários. Sempre que puderem também compartilhem aí nas redes sociais que os abençoados pertencem. Tá bom? Bom, queridos, nós temos aqui um tema tremendo. Hoje nós vamos falar da Maria, como ontem também, né? Mas hoje vamos falar de uma Maria, Maria Madalena. Quem acompanhou o último vídeo viu que nós falamos um pouco da confusão que o sistema religioso fez em relação às Marias da Bíblia. Da Bíblia, né? O que eles fizeram? Pegaram as Marias, colocaram no saco. Ó, isso aqui é uma só. E disse, você é prostituta. Aí carimbou lá o Padre Magno, Papa Magno, né? Se não me engano, acho que foi Papa Magno. Eu vou falar um pouquinho, que saiu mais um pouquinho na frente na mensagem. Se você não viu essa mensagem de ontem, olha, é uma corretiva, é uma correção de Deus para com as mulheres, principalmente essas mulheres, essas três Marias. Maria de Betânia, uma Maria que não sei se é Maria, é uma mulher anônima, mas não tem nada a ver, a gente também pode chamar de Maria, e a Maria Madalena, na qual nós vamos falar hoje especificamente da Maria Madalena. Eu te convido a assistir a mensagem de ontem, ok? Está aqui nas descrições do card e também aqui nas descrições desse vídeo, aqui nesse card, tá bom? Então vamos ao texto onde trata da apresentação da Maria Madalena. Vamos lá, está em Lucas capítulo 8, versículo 2, e depois eu vou ler Marcos capítulo 16, versículo 9, que diz: Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Marcos 16, versículo 9. Tendo Jesus ressuscitado na primeira manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem tinha sido expulso 7 demônios, ou expulsado 7 demônios. Será que esses 7 demônios aí são os demônios que o sistema religioso tanto aplaude e louva? Quando a gente fala que não existe, eles ficam com raiva, né? Porque tem que ter, o demônio existe. Olha, a arma do demônio é achar que não existe demônio. Mas será que é esses demônios mesmo? É isso que nós vamos ver nessa mensagem. É mais uma correção do governo de Deus para as nossas vidas. Preparados? Graça neles. Bom, queridos, vamos começar entendendo nessa mensagem o que era uma possessão demoníaca naqueles dias de Jesus de Nazaré, não é verdade? Porque hoje já se tornou algo, qualquer coisa que acontece é demônio. Às vezes explode o transformador aí num poste perto da sua casa
Tem aquelas pessoas que falam, isso é demônio. Tem uns que estão vendo televisão, aí começa a embaçar a televisão, fala, isso é demônio, tudo é demônio. Então pior do que aquele povo lá, né? Mas na época de Jesus de Nazaré, para os judeus desta época, conhecido como judeus do segundo templo, normalmente uma possessão demoníaca estava associada a doenças e problemas psicológicos e também neurológicos. Porém, o que se sabe até hoje, os dias de hoje, que o judaísmo não considera demônios como anjos caídos, tá bom? Que isso fique bem claro. Ou muito menos seres espirituais. Existem algumas ramificações, algumas divisões dentro do judaísmo que creem que o diabo é um anjo inferior a Deus. Porém, a grande maioria dos judeus aceitam comumente que não existe um ser que divide forças com Deus, como prega o sistema religioso, o falso cristianismo. Então essa história de demônios, ela veio sendo desenvolvida ou vieram desenvolvendo ela ao longo dos séculos. Porém, dentro do judaísmo, nunca associaram isso a anjos caídos. Que fique bem claro, tá bom? Se você quer saber a fundo sobre a história de como veio se desenvolvendo essa história de Satanás, de demônios, dentro do judaísmo, eu tenho um vídeo aqui nesse canal, que eu vou também estar deixando aqui nos cards e nas descrições aqui. É um estudo completo de como foi sendo desenvolvida essa história de Satanás até os dias de hoje. Se você quiser ver, vai lá que tem. É muito bom essa mensagem. Inclusive, queridos, a palavra demônio, ela não é de origem hebraica. Não existe essa palavra demônio no hebraico. Então, para se traduzir o Antigo Testamento para o Novo, tiveram que se fazer algumas adaptações. Inclusive, tem palavras, por exemplo, quando você vê no Antigo Testamento escrito demônio, saiba que isso aí foi um problema da tradução do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta. Então, essa palavra demônio, em grego, ela quer dizer daimon ou daimon. E significa, a princípio, coisas ligadas a este mundo, ao mundo físico. É como uma espécie de pensamento em ação, que chamamos de gênio. E neste caso pode ser bons ou maus. Olha só, para vocês terem uma ideia, quando nós falamos, por exemplo, que uma pessoa tem espírito de porco, não é que ela tem um anjo caído de porco, que venha a ser isso. Não é isso que a gente está falando. É uma expressão idiomática, queridos, utilizada para se referir a uma pessoa cruel, ranzinza, uma pessoa que se especializa em complicar situações ou em causar constrangimentos na vida dos outros. Esse é o espírito de porco. Quando nós falamos assim, que aquela pessoa tem um espírito pobre, né? Não é que existe um anjo caído, que a pessoa, o espírito é pobre, está habitando na vida da pessoa, e nem muito menos dizer que existe um espírito pobre. Não é isso, abençoe. Isso é mais uma expressão idiomática, tá bom? E neste caso dizemos que a pessoa é humilde, apesar desses termos, muitos deles já terem saído fora de moda ou caíram em desuso. Hoje não se usa mais certos tipos de expressões. Jesus falou, os pobres de espírito, mas ele estava falando de pessoas humildes, tá bom? Então, nessa época de Jesus, se cria que a pessoa que estava doente ou mesmo com problemas psicológicos, elas eram consideradas endemoniadas. Uma epilepsia era muito comum a pessoa dizer que aquela pessoa estava possessa de demônios. E a causa disso, os judeus enxergavam que era o pecado, era o não cumprimento da Torá. E quando a pessoa não cumpria a Torá, ela ficava doente, ou então tinha problemas neurológicos da cabeça. Então, abençoados, era isso que o povo lá pensava. Hoje nós sabemos, abençoados queridos, que uma doença psicológica não se cura em uma sessão de exorcismo, apesar de que o sistema religioso nutre essa ideia. Se alguém, por exemplo, aparece doente lá no sistema religioso, dependendo do grau da doença, logo atribuem ela o quê? Ela está endemoniada, ela está em pecado. E isso, queridos, é uma ignorância, ok? Então, amados, na graça, pelo amor do Senhor, não vá pensar igual a eles do sistema religioso. Por favor, eles pensam como se estivessem antes da cruz. Nós não podemos acompanhar o raciocínio deles.
A nossa cabeça hoje não mudou. A nossa mentalidade hoje, ela sofreu uma metanoia, uma mudança. E isso é a salvação da mente. Ok, queridos? Então, uma pessoa endemoniada naquela época eram pessoas com algum tipo de enfermidade ou mesmo loucura. Hoje, para muita gente do sistema religioso, eles continuam ainda tendo o mesmo pensamento. Então, dependendo da doença, né? Dependendo da doença, se é loucura, ou se é vista como uma possessão demoníaca, tá bom? Então, Jesus também praticou esse tipo de exorcismo. Porém, amados, não é nada disso que vocês veem no sistema religioso hoje, tá bom? A gente às vezes vê pastores entrevistando demônios, né? Ou pessoas lá que se dizem estar com demônios. Um verdadeiro circo, um verdadeiro teatro. Jesus era totalmente... não existia isso com Jesus. Jesus não fazia isso, né? Muito pelo contrário, a gente via quando Jesus curava as pessoas, que é o que chamamos de sessão de exorcismo, ele usava vários aspectos, né? Ele falava, olha, a tua fé te salvou, né? Jesus falava, a tua fé te salvou. O mesmo Jesus teve uma forma bastante inusitada, em que ele trouxe a cura a um cego, ele cuspiu no chão, misturou com barro e colocou nos olhos do cego, e o cego começou a ver. Então, era mais ou menos assim o exorcismo de Jesus. Agora, o fato de nós encontrarmos este número bem expressivo de 7 demônios na vida de Maria Madalena, na verdade demonstra que ela tinha sim, de fato, um problema muito sério. Tem um versículo bastante interessante que demonstra que quando um exorcismo não garantia a cura daquela pessoa, ela ficava bem pior do que estava. Então, de repente, alguém lá empunha as mãos, porque era hábito deles lá, empunha as mãos para exorcizar a doença daquela pessoa, né? Um espírito ali, na concepção deles, um espírito maligno. E não tinha muito êxito isso, diz que voltava pior. E talvez tenha sido esse o caso de Maria Madalena. Em Mateus capítulo 12, versículo 43 e 44, nos mostra mais ou menos essa ideia que eu estou falando para você. Vamos ler. Quando o espírito impuro sai de um homem, ei-lo errante por lugares áridos, à procura de um repouso que não acha. Diz ele, então, voltarei para casa, donde saí, e voltando encontra-a vazia, limpa e enfeitada. Versículo 45. Vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele, e entram nessa casa, e estabelecem aí o último estado daquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Tal será a sorte desta geração perversa. Ou, em outras palavras, no finalzinho aí, isso acontecerá o quê? Com essa geração. Queridos, o contexto desse texto que eu li foi princípio foi para dar uma ideia do como as pessoas pensavam acerca daquelas pessoas que procuravam a cura e não eram curadas. Existia muitos curandeirismo naquela época de Jesus. Existia muitas sessões de exorcismos ali dentro de Israel naquele tempo. E as pessoas que tinham uma condição financeira, às vezes que eram doentes, elas gastavam todo o seu dinheiro para recuperar a saúde. E não é diferente dos dias de hoje, né? Você vê que as pessoas que têm dinheiro hoje, elas procuram o quê? Gastar o seu dinheiro, às vezes, em curandeirismo. Hoje ainda existe muito isso aqui no Brasil e também no mundo. Mas o contexto dessa passagem foi quando chamaram Jesus, que ele estava expulsando os demônios, né, curando as pessoas em nome de Belzebu. Então Jesus fala que isso ia acontecer com aquela geração. Jesus estava apontando para o dia do juízo final e o dia do acerto de conta com eles. Olha, a primeira coisa que podemos notar nesse texto é que isso se refere a essa geração que está falando, não para nós. Isso não é para nós. Aliás, abençoado, eu vou abrir um parênteses aqui, muito importante nessa mensagem, e dizer uma coisa para vocês, tá? Eu quero que vocês anotem muito bem isso que eu estou falando. Nós temos que entender que a Bíblia não foi escrita para nós nos dias de hoje, tá? Não foi. A única coisa que nós podemos tirar da Bíblia e tomar posse para nós são as bênçãos espirituais. Agora, toda essa história
como estou contando agora, de demônios, às vezes a gente falamos sobre o Apocalipse, né? Às vezes a gente fala sobre profecias. Isso tudo é história passada e não serve para nós, ok? Claro que aqui a Bíblia fala de histórias lindas, porém outras nem tão lindas. Nós podemos tirar exemplos da Bíblia, André? Claro que podemos, sem descontextualizar o tempo em que elas foram escritas. Nós não podemos tomar, às vezes, um costume daquela época e trazer para os dias de hoje. Por causa disso, tem muitas pessoas que às vezes se enrolam em graça. Por quê? Porque trazem fermento. Se você traz uma observação qualquer da Bíblia para os dias de hoje, você está trazendo fermento. É por isso que Deus está nos dando a habilidade de, como perito, né, um médico perito ali que faz aquela cirurgia, a gente tem um corte cirúrgico. Vai ali, pum, e resgata aquilo ali para a nossa vida. É assim que nós devemos agir com a Bíblia, ok? Tá bom, queridos? Não estou dizendo, menosprezando a Bíblia, muito pelo contrário, estou dando honra à Bíblia. Então você não pode pensar como pensavam eles que viveram lá naquele tempo, tá? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Estamos entendidos? Então o fato é que Jesus está dizendo que aquilo ali era para aquela geração perversa. Mas temos que trazer o entendimento do que significa essa passagem. Porque aqui nessa passagem, os cães gulosos, né, é a primeira vez que eu estou usando essa expressão que eu vi num canal em graça do abençoado Geraldo, os cães gulosos do sistema pintam e bordam sobre a vida dessas pessoas. Eles dizem assim, isso aqui é a palavra de Deus. E assim eles conseguem o quê? Fragilizar uma pessoa. Porque aquela pessoa que está escutando aquilo, ela não entende. Então, através disso, ela aprisiona a pessoa, ela amedronta a pessoa e começa a extorquir tanto em dinheiro, como também o aprisionamento psicológico que existe das pessoas em relação ao sistema. Por isso que nós temos muito trabalho para que a gente está sempre falando para vocês para jogar essas coisas que nós aprendemos no sistema religioso fora, porque senão a gente não vai para frente. Essa é a verdade. Por isso que nós vemos aí, os abençoados têm acompanhado, né, tantos casos de abuso dentro do sistema religioso. E em todas as facções, hein? Em todas as denominações, nós estamos vendo isso acontecer. Por causa de textos que eles subvertem o entendimento. Então eles dizem assim, olha, se você sair daqui da igreja, o pastor fala assim, né? Se você sair daqui da nossa igreja, você vai arrumar problema, você vai voltar com 7 demônios. Quem nunca escutou isso? Eu já cansei de escutar isso. E muitas vezes, queridos. Então, na realidade, essas pessoas são ameaçadas porque elas não têm armas para se defender. E o que ela acontece? Elas se submetem a eles. Mas vamos voltar aqui à compreensão desse texto que nós estamos lendo, tá? Agora, essa palavrinha aí, lugares áridos, parece ser uma palavra-chave, tá bom? Para se entender melhor o que esse texto está querendo dizer e o que Jesus também falou sobre a questão dos 7 demônios, tá bom? Isso nos ajudará a compreender um pouco mais sobre o que aconteceu com Maria Madalena e não julgá-la, porque o povo fez assim, né? Nós não podemos dizer que Maria Madalena era uma prostituta, não existe isso, como afirmou o Papa Gregório aí na Idade Média. Então estes lugares áridos, segundo aqueles que se referiam a isto, falava, né, existia uma prática dentro do judaísmo da expiação dos pecados, que falava de um bode que caminhava pelo deserto, por lugares áridos. Olha só, quando o povo judeu se juntava para realizar a expiação dos pecados, né, que servia ali para o perdão, né, haviam muitas matanças de animais, isso é um fato. E haviam 2 bodes que os sacerdotes separavam. Um ele matava e o outro deixava vivo, para mais tarde o quê? Soltá-lo no deserto. E aí diziam que esse bode era consagrado para levar as enfermidades e tudo que era imundície para fora do arraial de Israel. E eles acreditavam que isso era um espírito. Isso está relatado, eu vou ler para vocês, na Torá, no livro da Torá, em Levítico, capítulo 16, versículo 8, o 8 ao 10, e também tem uma referência no versículo 26. Vamos ler o versículo 8, que diz:
lançará a sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Quem era Azazel? Abençoados, naquela época se acreditava que Azazel era o príncipe dos demônios. Olha, eu vou trazer uma mensagem que nós vamos falar dessa passagem aí, que eu acho bastante interessante para nós termos esse entendimento de quem era Azazel, tá? Mas por hora basta saber que isso era uma crença alimentado pelos judeus do período helenístico. E hoje, entre os judeus, isso é uma lenda. Ok, abençoados? Não existe mais isso aí não. Por isso nós sempre devemos destacar que aquele povo daquela época, eles estavam submersos naqueles dias, naqueles pensamentos. Eles tinham a crença de existir anjos caídos ou espíritos que habitavam a terra. Né? E não devemos pegar esses pensamentos e querer aplicar aos dias de hoje. Isso é extremamente errado. Isso é trazer fermento para a graça. Abençoado, tenha sempre em mente, a ignorância daquele povo, naquela época, era plausível, era considerada. Mas para nós hoje não. E esse bode que ficava vivo, ele era solto no deserto, nos lugares áridos. Vamos ler o versículo 10 de Levítico 16 para dar entendimento. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, é o bode que não matava, será apresentado vivo ao Senhor, para que se faça a expiação sobre ele, a fim de enviá-lo a Azazel no deserto. Então esse bode, segundo a cultura daquela época, era o responsável por levar tudo de ruim para fora de Israel. Vamos ver agora no versículo 20 e 21 o que os sacerdotes faziam com esse bode. Vamos lá. Concluída a expiação do santuário, da tenda de reunião e do altar, Arão trará o bode vivo, imporá as 2 mãos, olha aí, posição de mãos, imporá as 2 mãos sobre sua cabeça e confessará sobre ele todas as iniquidades dos israelitas, todas as suas desobediências, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e o enviar ao deserto pelas mãos de um homem encarregado disso. Então está aqui, isso aqui está dizendo, o sacerdote colocava a mão no bode, né, na cabeça do bode, como se fosse uma oração, né, e ele confessava ali sobre a cabeça desse bode a iniquidade do povo e mandava o bode lá para o deserto para morrer. Só que isto era uma cultura judaica, tá bom? Porque bode não leva espírito de ninguém. Isso aqui estava na lei. Queridos, a lei era sombra, que fique bem claro isso. Então, quem levou tudo isso, na verdade, foi Jesus. Jesus foi quem levou sobre si todas as enfermidades. Sim ou não? Claro que sim. Na lei, o bode poderia voltar. Largavam o bode no deserto, daqui a pouco o bode voltava, né? Então, como disse Jesus, mas em Cristo, né, nunca mais voltou. E glória a Deus por isso. Hoje o nosso espírito não pousa nenhuma mancha, nenhuma enfermidade. Hoje a casa está varrida e tem gente morando nela, que é o templo do Espírito Santo. Por isso que quando Jesus chama aquele povo e fala com eles, né, Jesus estava citando o que estas influências, né, o que essas histórias, esta forma de pensar, estes espíritos que estavam na vida daquele bode, e que os judeus acreditavam que aquele bode era um demônio que levava os espíritos iníquos do povo, era isso que influenciava os judeus naquela época. Então Jesus, quando falou, estava se referindo a isso. Daí, hoje, quando pintam o quadro do diabo, né, já viu? Quando pintam o quadro do diabo, eles sempre botam o diabo como se fosse um bode, né? Eles pintam ali um homem, metade bode, né, casco de bode, essa coisa toda, né, que até hoje existe isso aí muito dentro dos centros espíritas. Então isso é uma cultura lá daquele povo que infelizmente trouxeram para os dias de hoje. Então quando Jesus cita essa passagem, conforme eu falei, ele estava apontando e dizendo que aquele bode voltaria para os dias do juízo final, porque seria o dia do acertar de contas com os judeus. Foi por isso que Jesus citou essa passagem e deixou bem claro que era para aquela geração. Sem contar o contexto, né, abençoado?
que foi que eu falei para vocês, que eles estavam acusando Jesus de curar, de fazer sessões de exorcismo em nome de Belzebu. Então, queridos, Jesus deu uma resposta bem completa ali, tremenda para os fariseus. Vamos voltar aqui a Maria Madalena. Então se acreditava nesse tempo que quem não era curado nessas sessões de imposições de mãos, de exorcismo, na realidade ficava pior por causa dessa história. Então essa é a posição de 7 demônios de Maria Madalena. Uma mulher atormentada ou mesmo psicologicamente infortunada por doenças, né? E tida como endemoniada. E ainda chamaram ela de prostituta. E ela se sujeitou a várias sessões dessas pessoas, que na época era muito comum fazer esse tipo de exorcismo para achar a cura. Por isso que Lucas, né, quando escreveu isso aqui, influenciado pela atmosfera da época, relatou o quê? Os 7 demônios de Maria Madalena. Por quê? Porque Maria Madalena já tinha sido exposta a outras sessões de desencapetamento, como dizem aí, né? Já tinha sido aí vítima de outras sessões de exorcismo, tá bom? Mas a realidade é que ela encontrou em Jesus, né, a cura. Por isso que ela acompanhou Jesus. E Jesus pratica, né, conforme eu estou falando aqui, Jesus praticou, né, esse exorcismo, e aí se atribui os 7 demônios, na visão cultural daquela época, e aquela mulher encontrou-se salva. Vamos ler de novo o texto onde fala dessa mulher, né, a Maria Madalena. Lucas capítulo 8, versículo 2, que diz: os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas. Olha aí a associação. Os espíritos malignos e a cura. Não era só Maria Madalena que havia sido curada. Haviam outras mulheres e, claro, também homens que Jesus também curou naquele tempo. E essas pessoas seguiam a Jesus. Também Maria Madalena largou tudo e começou a seguir a Jesus de Nazaré. E olha que Maria Madalena, ela tinha posses, porque uma pessoa, para ser exorcizada naquela época, exigia uma condição financeira muito boa. E ela, a Maria Madalena, ela ficou conhecida assim, no meio deles, como a Maria Madalena, que Jesus expulsou os 7 demônios. Jesus resolveu o problema dessa mulher. E Jesus também resolveu os nossos problemas. Jesus expulsou de nós os 7 demônios que tínhamos quando estávamos no sistema religioso. Era demônio. Não é verdade, abençoados? Era demônio para tudo que é tipo de gosto e mau gosto. Tinha aquele demônio que falava assim: não fui com a cara desse irmão. Não era assim que nós agíamos antes? E o filho da irmã Gomercinda tem ataque epilético, hein? Deve estar cheio de demônios. Isso é pecado de outras gerações. Olha a ignorância, né? Ou então falava assim: pastor, olha, ora por mim. Pastor, por quê? Eu perdi o emprego. Aí o pastor dizia assim: também você nunca foi dizimista? Queridos, o negócio lá, ó, o pau canta mesmo. Aí o irmão chega assim: irmão, eu oro 3 vezes por dia e a bênção não vem. Aí o outro fala assim: você ora só 3, tem que orar 10. Eu já comprei um carro novinho, porque eu orei 10 vezes no dia e tá aí o carro na porta da igreja. Então, queridos, esse é o espírito dentro do sistema religioso, de uma mente de condenação e morte. De 7 demônios, né? Estão lá essas pessoas. Mas Jesus, para provar o que tinha feito a Maria Madalena, ele fez o seguinte: Marcos capítulo 16, versículo 9, que diz: tendo Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Magdala. E Lucas, no contexto cultural da época, escreveu: de quem tinha expulsado 7 demônios. Jesus aparece primeiro àquela mulher. É o mesmo que para nós em graça. Quem é que aparece primeiro? É Jesus. E ele nos diz, né, o Senhor nos diz: eu já vim, eu estou contigo, eu me fiz um só com você. Você está salvo na mente, porque você ouve a minha palavra. Então a salvação se dá na tua mente. E eu te separei para esse momento.
É isso que Jesus fez. Então estamos encerrando essa mensagem, estamos derrubando mais um tabu que o sistema religioso criou a respeito de demônios. Lembrando que demônios não é, nunca foi e nunca será espíritos, anjos caídos. Eu trouxe a tradução que quer dizer demônios. Eu trouxe o contexto porque que se falava que a pessoa quando tinha 7 demônios, né? Todo mundo que tentava exorcismo naquela época de Jesus e não era curada, diziam que essas pessoas tinham 7 demônios. É um número completo, é um número cheio. E que isso adveio de uma tradição judaica, lá da lei de Moisés, do judeu, do segundo templo, do judeu helenístico, né? Naquela época lá, bem passada mesmo. Porém o Senhor honrou essa mulher e foi o primeiro a aparecer a ela quando ressuscitou. E isso é para envergonhar hoje o escritor de Lucas, né? Que foi bastante pernicioso, mantendo, mesmo depois dessa mulher estar curada, um apelido, dizendo que essa é a mulher que tinha 7 demônios. Talvez para eles ali não seria tão pejorativo como hoje é. Falar que uma pessoa ela está endemoniada é até uma ofensa para a pessoa, né? Apesar de que tem gente aí no canal que fala, eu já fui endemoniado, parece que gosta disso, né? E mais tarde, por causa disto, né, por causa desse erro aí, ou por causa desse lapso aí de Lucas, e talvez não tenha sido nem Lucas, talvez tenha sido o copista, né, que colocou isso aí. A gente está vendo muitos erros dentro da Bíblia, e por causa disto, um papa trevudo do sistema religioso ainda chamou essa mulher de prostituta. Mas hoje o Senhor nos revela que sofreu o que sofreu essa grande mulher. Porém, ela encontrou a paz e ela encontrou a cura com o Senhor. E ainda de quebra, o Senhor nos revela como eram ignorantes aquele povo que viviam em trevas e que hoje tem muitos judeus, graças a Deus, muitos judeus esclarecidos e reconhecem que essa época foi uma época negra da história dos judeus. Então estamos encerrando essa mensagem. Espero que você tenha gostado. Se você não entendeu, reveja, porque eu acho que está bem claro para nós o nosso posicionamento quanto às questões dos exorcismos que haviam naquela época de Jesus de Nazaré. Era para cura, pessoas que estavam associadas a doenças, a problemas neurológicos, e também se cria por causa do pecado de gerações passadas. E isso aí Jesus acertou as contas lá quando ele veio na segunda vinda e no dia do juízo com esse povo que ele escolheu no antigo pacto, os judeus. Então, queridos, obrigado por acompanharem nossa mensagem. Graça e paz aí. E até o nosso próximo encontro.